Hello, bebê, muito bom dia, amigo rubro-negro, excelente dia, amiga rubro-negra, Fontoura News na área, em versão especial hoje, porque hoje ao invés de te dar as notícias do dia, até porque não tem nenhuma, a gente vai falar sobre Vitor Pereira. Lembra que eu fiz todo o videozinho explicando a comissão do Vitor, dizendo quem era quem, contando as histórias da comissão do Vitor Pereira até chegarem ao Flamengo? Você não viu esse vídeo? Ele tá aqui, ó, clica aí e vai lá assistir, porque é muito legal o vídeo. Eu contei a história de todos os funcionários que o Vitor Pereira está trazendo para esse novo momento do Flamengo, beleza? Mas lá nesse mesmo vídeo eu te disse que quando eu estivesse de volta aos estúdios fontorísticos, eu traria para você o vídeo do quem é o Vitor Pereira, qual é a história do Vitor Pereira, né? Como que ele chega ao Flamengo, títulos e etc. Porque esse foi um erro que aconteceu com o Paulo Souza. A gente trouxe um treinador que não tinha bagagem. A gente trouxe um treinador sem história. E ora, um homem sem história não pode comandar o maior time do futebol mundial, que é o nosso Mengão, certo? Certo. Por isso que eu vou trazer para vocês hoje aqui como o Vitor Pereira chega ao Flamengo, por onde ele passou, quem ele era, o que ele já fez. Valeu? Valeu. Mas isso eu vou fazer depois, óbvio que é só depois que você der o like nesse vídeo que tá no ar agora aqui. Eu tô esperando você dar o like. Eu vou dar tempo. Eu sei que você não deu like ainda, você tá fingindo, ele não tá vendo, eu tô te vendo, mano. Eu não, mas Deus tá te vendo, tá? Não dá o like não pra você ver. Ó, tô de olho aí. Mas vambora. Como jogador, o Vitor Pereira foi um jogador mediano. Um jogador de qualidade mediana, e ele foi volante, né? O Vitor jogava na função de volância, fez primeiro volante, mas também fazia às vezes segundo, e ele jogou no Sporting de Espinho, no Avanca, no Oliveirense, no Esmoriz, no Estarreja, no Fiães, no São João de Ver e no Lobão. Não é uma carreira brilhante que ele teve como jogador de futebol, tá? Logo depois que ele para de jogar futebol, ele já vai focar, ainda muito jovem, né? O Vitor é jovem, o Vitor é um treinador novo, ainda muito jovem, ele já vai como treinador e auxiliar para as categorias de base do Padroense e do Porto, tá? Então, muito rápido, ele já atinge as categorias de base do Porto. E aí sim começa a carreira mais brilhante, a carreira onde ele tem mais qualidade, que é a carreira dele de treinador, beleza? Beleza. O primeiro time que ele treina profissionalmente, né, os primeiros times que ele treina são o Sporting de Espinho e o São Joanense, o Espinho e o São Joanense. Depois, em 2008, ele vai para o Santa Clara. No Santa Clara, ele fez um bom trabalho, né? Que ele ficou lá por 2 temporadas e era um time que estava na divisão de acesso. E nas 2 temporadas, ele bateu na porta para fazer o Santa Clara subir para a primeira divisão. Então já foram 2 temporadas de um time totalmente desacreditado que ele conseguiu fazer chegar muito perto e sonhar com o acesso à divisão principal. Então ali já começaram a abrir os olhos para o trabalho do professor Vitor Pereira. E por isso, em 2010... ele é chamado pelo André Vilas-Boas, um dos maiores treinadores da história do futebol português. Ele é chamado pelo André Vilas-Boas para ser o seu auxiliar no Porto. Então o Vitor dá uma pausa no trabalho dele como treinador, né? Nesses 3 primeiros trabalhos que ele já tinha tido aí como treinador. Ele interrompe a passagem dele, a carreira dele como treinador, para ir ser auxiliar, mas num projeto grande, né? Ele foi auxiliar o André Vilas-Boas num projeto muito maior, que era o projeto Porto. Era outra, ele se colocava numa outra estante, numa outra prateleira, beleza? Aí é que vem a grande virada. Logo depois, o André Vilas-Boas é chamado para assumir o Chelsea. Putz, o André Vilas-Boas não tinha como negar o Chelsea. O momento era muito bom do Chelsea, ele aceita, e aí a direção do Porto olha para um lado, olha para o outro e fala: vem cá, Vitor, você quer assumir o projeto? Você quer tocar o projeto do Porto nas próximas temporadas? Quer ver se vai dar certo? E o Vitor Pereira, como eu tinha dito, ele tinha tido um destaque já nas divisões de acesso, aceitou o desafio, logo um desafio de cara difícil, né? De pegar o Porto. O Porto é um dos maiores times de Portugal, né? Porto, Sporting, Benfica, né? Você tá ali falando dos maiores times do futebol português. E ele assume, e aí, junto com, inclusive, com o Rui Quinta, né? Que está vindo para o Flamengo, já falei sobre ele aí. Eles fazem 2 temporadas espetaculares no Porto, melhores do que a do André Vilas-Boas. Ele é campeão, ele é bicampeão do Campeonato Português, ganhou os 2 torneios que ele disputou e bicampeão da Supertaça de Portugal. Ele ganhou todos os títulos que ele disputou em Portugal, arrebatou tudo, foi muito bem, fez um trabalho espetacular num time grande, numa competição, em 2 torneios muito importantes. Ele venceu os 2 nos 2 anos consecutivos. Valeu? Beleza.
O aproveitamento dele foi de 70%. Aproveitamento de 70% no Porto, e em 93 jogos, nessas 2 temporadas, 93 jogos, ele perdeu apenas 12 vezes. Aqui chama atenção também, né, o número, ele ficou 2 temporadas lá e jogou 93 jogos. Aqui o Flamengo vai jogar 90 esse ano, né? É bom a gente chamar atenção para esse detalhe também de como dá para trabalhar com mais intensidade no futebol europeu do que no futebol brasileiro. Aqui é muito jogo, é jogo em cima de jogo, que é uma das coisas que o Vitor teve que ir se adaptando. Mas eu chamo atenção, então, para que em 93 jogos ele perdeu apenas 12. É um resultado espetacular, né? Ele fez 190 gols, uma média de 2,04 gols por jogo, e tomou apenas 67. Tomou apenas 67. Isso aí, uma média maravilhosa, então, do Vitor Pereira. Em 2013 ele sai, recebe uma proposta espetacular do Al Ahly, e aí vai para um outro rumo, começa a treinar clubes fora de Portugal. Começa a sua carreira internacional, era fundamental para ele se testar em outras ligas também, porque ali em Portugal, ele por 2 anos consecutivos levou tudo. A proposta do Al Ahly é muito legal, ele chega lá e faz um bom trabalho. Inclusive ele termina como vice-campeão da Champions Asiática no Al Ahly em 2014. Ele foi vice-campeão da Champions Asiática. Uma pausa aqui, porque a gente vai partir para a Grécia agora. Não a gente, eu e você, porque a gente vai continuar aqui, né? O Vitor Pereira partiu lá na história dele. Mas eu quero te pedir o like, né? Tem que ter um intervalinho aqui para você não esquecer de dar o like e se inscrever no canal. Cara, o conteúdo de muita pesquisa isso aqui. Deu um trabalho, tem pelo menos as 2 semanas que a gente está pesquisando isso aqui, velho. Então, por favor, pelo menos compartilha para mais pessoas. E se você não recebe os vídeos do canal do Felipe Fontoura, que é muito comum, muitas pessoas falam, pô, Felipe, o YouTube não notifica. Então, não espere o YouTube te notificar. Entra nesse WhatsApp que está aparecendo na tela. Esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, tá bom? Salva ele no teu celular aí, bota aí produção do canal do Felipe Fontoura, beleza? Acho que é 97885-3563. Confere, produção, 97885-3563, DDD 21. Manda um WhatsApp pra gente, fala o teu nome e a tua cidade, eu salvo você na nossa lista de transmissão e te mando todos os nossos conteúdos. Não espera o YouTube te notificar, velho. Fica na nossa lista. Ai, Felipe, é chato. É nada, velho. Você vai ficar recebendo os vídeos e assiste se você quiser, velho. É uma mensagem. Apareceu, você olha, quer ver, você vê, não quer, não vê. Tá tudo certo, mas pelo menos você recebe no seu celular. Valeu? Direto. A nossa produção tem o trabalho de te notificar. Muito melhor. Bom, voltamos então pra Grécia, onde em 2015... o treinador Vitor Pereira foi chamado para o Olympiacos, depois de ser vice lá, como eu te falei, da Champions Asiática. Ele vai para o Olympiacos na Grécia, e lá também ele é muito vitorioso. Ele vence o campeonato grego e a Taça da Grécia. Mesma coisa, uma temporada, ele ganhou os 2 títulos possíveis, os 2 títulos que ele tinha para disputar, ele vence no futebol grego. Aí surge o Fenerbahçe na vida dele, que é uma das paixões. A gente aqui recebeu mensagem no nosso Twitter de 2 torcedores do Fenerbahçe perguntando por que o corintiano tava puto com o cara, o que tinha acontecido, e a gente teve que explicar aqui em inglês, etc. Desenrolei no meu inglês, explicando, falando que, poxa, mas é que o Vitor Pereira acabou saindo de lá mal, porque não queria continuar no time, aí acabou contando uma história. Aí o cara, entendi, mas é porque o Vitor Pereira, a gente ama o Vitor Pereira aqui. O Vitor Pereira é idolatrado no Fenerbahçe, e eu vou te explicar lá também. Então, ele foi para lá na temporada 2015-2016 e em 62 jogos ele venceu 38, empatou 15 e só perdeu 9 vezes. Ele fez um trabalho muito legal no Fenerbahçe. Depois, quando ele volta na segunda passagem, que eu vou chegar lá na nossa cronologia, aí ele tem uma briga com a diretoria, etc, e acaba sendo mandado embora antes de completar o trabalho. Mas, por que o torcedor do Fenerbahçe ama ele? Porque ele botou o Fenerbahçe em outra prateleira no futebol, produzindo jogadores. Ele pegava os jogadores, melhorava, trocava de posição, fazia com que eles nessas posições corretas se destacassem e dessem vendas e resultassem vendas absurdas para o Fenerbahçe. E aí o Fenerbahçe, com esse dinheiro dessas vendas, pudesse ir subindo, crescendo de patamar no futebol europeu. Por isso o Vitor é tão bem quisto lá, não só pelo trabalho de treinador, mas por esse trabalho de fora do campo, do extracampo, de observar jogador e de fazer o jogador render mais do que ele rendia antes. Beleza? 2016 e 2017, aí é o Vitor Pereira ruim. É o pior trabalho do Vitor Pereira. Ele vai para o futebol alemão, e no futebol alemão ele pega o 1860 Munique. Nessa temporada ele rebaixa o time para a 3ª divisão. É o pior trabalho da história do Vitor Pereira. Depois disso ele vai para o Xangai.
Aí vem pro outro futebol, né? O Vitor, você vê que o Vitor vai experimentando outras ligas para ele ir tentando se destacar em todos os lugares e ganhar títulos. E por onde ele vem passando, tirando a Alemanha, ele fez bons trabalhos, beleza? No futebol do Xangai, ele consegue em 3 temporadas ser campeão chinês e campeão da Supertaça da China. Então ele também se sai bem e é vitorioso nas 3 temporadas que ele passa jogando, treinando o Xangai. Também é mais temporadas vitoriosas. E aí do Xangai é que ele sai pro Fenerbahçe, para essa segunda passagem do Fenerbahçe que eu tava te falando. Já nessa segunda passagem do Fenerbahçe, aí não foi tão brilhante. Aí não foi tão legal mesmo, porque ele acabou tendo 7 derrotas em 15 jogos, sei lá, em poucos jogos. Ele acabou perdendo muito e essas derrotas fizeram com que o Vitor Pereira fosse limado muito rápido. Mesmo assim, os torcedores do Fenerbahçe ainda adoram o Vitor Pereira por tudo aquilo que eu te falei. Ele conseguiu adaptar jogadores que estavam em funções erradas, conseguiu pegar jogadores que rendiam um pouco, e fez esses jogadores renderem muito. Então o Vitor Pereira é idolatrado ainda no Fenerbahçe, apesar de motivos das brigas da diretoria, não tiveram a paciência de dar o tempo do trabalho dele, etc. E por isso ele acabou tendo uma passagem muito curta e sendo mandado embora no final de 2021. Aí 2021 aparece o Flamengo lá, bate na porta dele, ele fala, tá, me espera que eu acabei de ser mandado embora do Fenerbahçe, eu preciso passar o Natal com a minha família, me liga semana que vem, Marcos Braz. Semana que vem a gente senta e conversa. E o Braz, acelerado, ansioso, desesperado, fecha com Paulo Souza. Eu acabei de passar o currículo do Vitor Pereira. Currículo, amigo, se você estuda, e o Felipe aqui estudou 2 semanas, você acha tudo, velho. Você acha absolutamente tudo da pessoa. Eu fui aqui e achei tudo do Vitor Pereira. O Paulo Souza não tinha esse currículo. Mas o Marcos Braz, ansioso, ao invés de esperar uma semaninha para conversar com o PS, né, uma semaninha para conversar com o Vitor Pereira, não, acelerado, foi lá, fechou com o Paulo Souza. O Vitor fecha com o Corinthians e faz uma temporada onde ele acaba vice-campeão da Copa do Brasil, acaba nas quartas de final da Libertadores perdendo para o campeão, que é o Flamengo, inclusive na final, o mesmo campeão da Copa do Brasil, e ele termina em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, atrás de Palmeiras, Fluminense e Inter. Com o investimento do Corinthians, que a gente sabe, num time muito envelhecido, o futebol do Vitor Pereira precisa de jogadores um pouco mais jovens, e principalmente jogadores que, apesar da idade, tenham um comprometimento tático muito, muito, muito agressivo. Tem que ter um comprometimento tático extra classe. E então esse elenco do Corinthians não tinha essa pegada para dar para o Vitor Pereira o futebol que ele acredita. E mesmo assim ele se adaptou, trabalhou e fez um excelente ano de 2022 que o torcedor do Corinthians não esperava. Um vice de Copa do Brasil, sair nas quartas de final da Libertadores para o Flamengo e ainda assim ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Beleza? O time do Corinthians então acabou indo muito bem graças ao trabalho do Vitor Pereira. E em dezembro de 2022 ele assina com o Flamengo e em 2 de janeiro de 2023 ele começa os trabalhos dele vestindo o rubro-negro e em 2023 ele é campeão de tudo. Bom, essa parte eu ainda estou inventando. Essa parte a gente vai ver na temporada que começa depois de amanhã. Depois de amanhã, Vitor Pereira tá chegando, pode assinar, mostrar foto, pode vestir rubro-negro, etc, etc, etc. Gostou do vídeo? Que bom, velho. Então dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha com mais pessoas, dá um trabalho dos infernos fazer isso pra você assistir e não passar pra ninguém, né? Eu não tô pedindo pra você mandar pra 1 milhão de pessoas. Manda pra 20. Manda num grupo de WhatsApp. Tá de boa, vai. Tá tranquilo pra você, não tá? Valeu? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, blá, 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 blá. Tudo que você sabe que tem que fazer. E hasta lá, próxima, bebês. Porque eu fui. Tchau. Uma vez Flamengo, uma vez